Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu vou dar continuidade aqui no projeto para a gente finalizar ele. É o seguinte, o que ficou faltando aqui? Vou vir aqui na minha planta que eu já tenho pronta. Vai ficar faltando a gente colocar aqui as linhas de corte, tá? E cotar esses ambientes aqui, tá? E fazer os últimos ajustes finais para a gente finalizar essa planta aqui por hora. Então, o que a gente vai fazer? Vamos voltar lá na planta lá? Não, antes disso, eu vou medir aqui. Vou começar aqui pelo corte A, tá? Vamos ver essa linha aqui. Não, primeiramente é o seguinte, vamos aqui na planta, tá? Área modelo. E aí, vamos criar aqui uma camada, Layer Properties, tá? Você já sabe como é que faz para criar camada. Dá um clique aqui e a gente cria uma camada. Eu vou chamar de linha, vou colocar aqui em letra maiúscula, linha de corte. Linha de corte. Linha de corte. E aqui eu vou colocar, eu acho que é amarelo que eu coloquei no meu lado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Linha de corte. Coloquei um amarelo diferenciado. É o seguinte, vamos colocar esse amarelo aqui, ó. Vamos voltar aqui na nossa planta. Layer Properties. Vamos aqui em linha de corte. Aí a gente vai aqui em cor. E eu vou colocar esse amarelo diferente aqui, porque aí depois a gente precisar configurar a espessura da linha, ele tá diferenciado. Vou clicar nele, vou dar OK e vou deixar ele como layer corrente. Como é que a gente faz para deixar layer corrente? Dá um clique duplo, ou a gente vem aqui na camadinha com o tique verde e clica nele, tá? Já está selecionado. Vou voltar aqui agora no meu projeto que eu já tenho pronto. Vou ver, vamos começar pelo A, tá? Então é o seguinte, vou medir aqui para ver quanto tem de distância desse ponto para essa linha aqui. Eu vou criar uma linha aqui e aqui para dentro eu vou jogar 1 metro de linha para dentro para ficar bonitinho, padronizado. Então eu vou apertar o comando DI de distância, tanto em inglês quanto no português. Vou clicar nesse ponto, ó, veja que eu não consigo achar a precisão, porque o meu Snap Cursor está desligado. Vocês clicam aqui para ligar ou aperta F3. Clica neste ponto, vem até deste outro lado, e não precisa clicar, só posiciona em cima para te ver a distância, 0,14 metros, tá? Então, vou voltar lá no meu desenho, que a gente está fazendo, vou vir aqui e vou clicar, tá, uma coisa que a gente não fez, volta aqui em Layer Properties, e a gente vai colocar aqui o tipo de linha, tá? Vai ser uma linha traço e ponto. A gente vai vir aqui em Load ou carregar em português. Clica aqui e vamos achar esse aqui, ó. ISO long dash dot. Dot é ponto em inglês, tá? Long dash é traçado. Se não me engano é traçado. Traço longo e ponto. Então vamos clicar nele, que é o ACAD, né? Underline ISO 04W100. Dá um OK. Aí ele tá aqui, vocês têm que selecionar ele e dar um OK. Pronto, vejo que aqui mudou, agora já tá aqui, ó. Linha de corte, tá em amarelo, yellow e o traço ponto. A gente fecha. Veja que ele tá selecionado aqui, ó, linha de corte. Aí tinha dado 0,14 metros. Então, vou apertar o comando de L, de linha, dar Enter. Eu vou só posicionar o mouse aqui em cima nesse ponto. E vou... Na verdade, eu cliquei. Deixa eu soltar aqui, ó. Eu vou apertar L de linha, dar Enter. Aí eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil para vocês, ó, eu vou clicar neste ponto e vou puxar para cá. Veja que a minha linha ela não tá travada. Eu vou apertar F8 para travar a linha. Travei. Aí eu vou deixar mais ou menos aqui. Aí se eu precisar ajustar quando for pôr a cota, eu ajusto. Tá? Vamos puxar uma linha para cá também. L de linha. Clico nesse ponto e puxo para cá, vamos puxar uns 50 centímetros, 0,50 metros, né? A gente tá trabalhando em metro, né? Tô acostumado a falar centímetro, mas é metro. Então vamos deixar assim, mais ou menos. E aqui, desse ponto para cá, vamos puxar para dentro 1 metro, ó. Vocês vêm aqui na linha, ó, seleciona a linha,
clica na linha, vem nesse ponto, dá um clique, ele vai ficar um quadradinho de precisão verde, aí você puxa para cá e digita ponto 50 e dá um Enter. Ok, pronto, tá feita essa linha aqui. Vamos ver se dá para juntar essas linhas aqui, vou dar um Join, Enter. Transformei numa linha única. Para ficar organizado. Aí o que eu vou fazer? Eu não vou fazer a mesma coisa do lado de cá pra gente não perder tempo. Então eu vou dar um comando mirror, em inglês espelhar, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai apertar o comando MI de mirror, em inglês, tá? Espelho ou espelhar e dar um Enter. Em português é ES de espelho. Aí vocês digitam em ESP e vai escrevendo espelho para ver qual o que entra no comando. Se eu não me engano, em português ESP de espelho e dá um Enter. Aí eu vou pegar aqui eu vou selecionar o que eu quero espelhar. Selecionei, vou dar Enter e agora vou vir nesse ponto central aqui, ó, tá vendo? Nesse centro aqui. Vou dar um clique e vou puxar para cima e clicar. Aí ele pede Erase Source Object, se eu quero apagar esse outro objeto aqui. Se eu quero espelhar aqui e apagar esse. Não, não é isso que eu quero. No. Tá? Então, vou excluir aqui, vou mostrar para vocês mais uma vez, com calma, para vocês verem como é que faz. Ó, vocês podem fazer assim, ó. Vem aqui e já seleciona o objeto. Selecionou, aperta o comando MI de Mirror, em inglês, ou ESP de espelho em português, Enter. Ou vocês podem vir aqui em cima, tá? Seleciona aqui, vem nesse triângulo aqui com duas cores, tá? Branco e azul. E aí clica nele, ele vai fazer o comando espelhar. Aí vocês acham o centro. Como eu quero espelhar para cá, eu vou vir nesse ponto central, dou um clique e puxo para cima ou para baixo. Tá? Vou puxar para baixo para vocês verem. Ó, vou puxar para baixo e dar um clique. Aí ele pergunta se eu quero apagar esse objeto que eu estou espelhando. Não, não quero. Então vou dar No. E aí já espelhei para cá. Nós temos aqui a nossa linha de corte. Só que essa linha ela tá deslocada desse ponto para cá 14 centímetros, 0,14 metros. 14 centímetros não. Então vou selecionar essas duas linhas aqui. Eu já deveria ter feito isso antes, mas eu acabei esquecendo aqui. Então vou fazer o seguinte, selecionei, vou apertar o comando de M de mover tanto para o inglês quanto para o português e dou Enter. Caso vocês não queiram digitar o comando M, vocês podem vir aqui nessa cruzeta aqui, nessa cruz aqui, ó. Vê que aparece aqui, ó, posicione em cima, Move. Em português vai aparecer mover, tá? Você pode clicar e utilizar ele de mover. Então eu vou fazer o seguinte, vou dar uma aproximar aqui com o scroll do mouse, vou clicar nesse ponto e vou deslocar para o lado que eu quero, que é 0,14 metros. Então vou digitar ponto 14, tá? E vou dar Enter. Não foi, tá vendo? Vou digitar de novo, ó, ponto 14 e Enter. Pronto. Veja que eu já desloquei os dois lados aqui. Essa linha, desloquei porque eu selecionei os dois, tá? Se você não selecionar os dois, vai dar diferença aqui, tá? Então vocês têm que ficar atentos nisso aí. Vamos lá. Ó, só para vocês verem aqui, ó, que está deslocado certinho, eu vou apertar um comando DI só para posicionar para vocês verem. Comando DI, eu vou clicar aqui em cima e vou arrastar todo lado. Ele vai bater certinho a linha aqui, ó, do outro lado, tá vendo? Então quer dizer que os dois estão na mesma direção, tá na mesma direção. Vou dar um ESC para sair do comando e agora eu vou vir aqui no meu desenho para fazer o outro corte aqui, tá? Então vem aqui, planta baixa aqui que eu tenho, para a área modelo, que sair da área modelo. E aqui eu vou olhar quanto eu desloquei para cá. Então é o seguinte, eu vou dar um comando DI de distância e vou medir essa distância aqui desse ponto até essa linha que a gente fez para mim ver quanto tem de distância, tá? Então vou clicar aqui e vou vir até a minha linha. Então tem um deslocamento de 0,60 metros, tá? 0,60 metros. Nós estamos trabalhando em metros, tá? Então eu venho aqui na planta. Aí a minha linha de corte já está selecionada. Vou dar um comando L de linha, Enter. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui nesse ponto, tá?
Vamos fazer o seguinte, deixa eu só ver quanto tem de distância, quanto eu fiz de distância dessa linha aqui. De distância não. Qual é o tamanho da linha que eu fiz aqui para ficar padronizado aqui. Vamos apertar o comando DI de distância, Enter. Vou clicar nesse ponto e vou vir até este outro ponto. Então a gente fez uma distância de 2,26, 2,26 metros. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer assim, eu vou selecionar essa linha, vou dar um comando copiar CP, tanto em inglês quanto em português o comando é CP, ou vocês vêm aqui nesse ícone aqui, tá? E dá um clique. Vou dar um Enter, vou vir aqui nessa linha aqui, ó, vamos vir aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Aqui, ó, neste ponto. E aí eu vou colocar aqui, vou rotacionar, seleciono primeiro, aperto o comando RO, de rotate, tanto em inglês quanto em português, é RO, Enter, e vou rotacionar. Vou clicar nesse ponto e puxar para baixo, já rotacionei, tá? Aí, o que eu vou fazer? Seleciono o objeto, aperto o comando M de mover, clico aqui neste ponto, venho até aqui na minha linha, nessa linha da janela do banheiro, aqui ó, na alvenaria, e clico aqui. Aí, eu vou deslocar para cá 0,60, tá? Eu já tenho aqui desenhado, então eu vou fazer o seguinte, ó. Distância, DI, de distância. Eu vou medir de novo, só para vocês verem. Vou clicar neste ponto e venho vir até a linha. Deu 0,60 metros. Venho aqui na minha planta. Seleciono o meu objeto. Aperto o comando M de mover. Enter. M de mover tanto para o inglês quanto para o português. Dou um clique nesse ponto. Arrasto para o lado e digito ponto 60, 0,60 metros e Enter. A minha linha já está deslocada aqui para o meio onde eu quero, aqui. Ele não está centralizado, é onde a minha linha que eu coloquei aqui, tá? Então, estou colocando de acordo com a medida dessa planta. Aí eu vou fazer o seguinte, para dentro, como eu tenho um deslocamento de 1 metro para dentro, tá? Na verdade, deixa eu ver se tem 1 metro aqui, deixa eu apertar o comando DI de distância. Vem aqui neste ponto. Não, tem um deslocamento de 50. Aqui também tem um deslocamento de 50 centímetros. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar a linha e vou deslocar ela 50 centímetros para dentro. Eu não vou estender a linha. Presta atenção, eu vou selecionar o meu objeto e vou deslocar ele para lá. Vou mover. Eu vou apertar o comando M de mover. Aperto Enter. Clico nessa linha e puxo para dentro e digito... Não, só posiciono aqui primeiro, que é 50 centímetros a partir dessa linha aqui, tá? Igual os outros. A partir desse ponto eu puxei 50 centímetros. A partir desse ponto eu puxei 50 centímetros. Para ficar tudo igual. Então agora eu desloquei minha linha até aqui, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, vou selecionar, vou apertar M de mover, Enter, vou clicar neste ponto e vou arrastar para dentro e vou digitar ponto 50 metros, tá? Que é 0,50 metros. E aí a minha linha está deslocada para dentro. Agora eu vou fazer o seguinte, para eu não ter que fazer do outro lado, simplesmente eu vou dar um comando de espelhar, seleciono esse objeto, aperto o comando MI de Mirror ou ESP em português, de espelho, dou Enter, e aí eu venho aqui no ponto central aqui, no centro dessa parede aqui, ó, tá vendo? Desse beiral aqui da laje. Então eu vou clicar no centro do beiral da laje. Se vocês clicarem aqui vai dar erro, tá? Porque o centro dessa parede é aqui. Então como eu quero o centro desse desenho todo, eu vou vir no beiral, porque eu tenho uma linha única contínua, então eu vou conseguir achar o centro certinho. Então eu vou clicar nesse ponto, eu posso puxar para cá ou posso puxar para cá. Então eu vou puxar para cá só para vocês verem. E vou dar um clique. Aí ele pergunta se eu quero apagar este objeto, porque eu estou espelhando, eu posso... Se eu apertar Yes, eu vou apagar esse objeto, tá? Se eu apertar No, eu vou continuar com os dois objetos. Então eu vou apertar No, tá? E aí, basicamente, as minhas linhas estão prontas. Agora só preciso ver se o sentido tá para cá mesmo do corte. Deixa eu dar uma olhada. Ó, tá certo. O corte, o sentido do corte tá para lá. Veja que o triângulo está apontado para lá. E o do A, o corte está com o sentido apontado para cá. Se vocês observarem aqui no desenho, está exatamente isso, apontado para lá, no B, e no A, apontado para baixo. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer esse símbolo de corte aqui, tá?
Vocês podem fazer apenas este símbolo aqui, ó, só esse triângulo, e pode fazer isso aqui também, juntamente, um bloco único. Para vocês fazerem o mesmo esquema para fazer a cota de nível, tá? Existe um padrão de diâmetro para ser feito, um tamanho de cota adequado para ser feito. E onde é que a gente acha isso? Vou mostrar aqui para vocês. Vamos botar aqui na planta. Ah, não esqueçam, toda vez que você estiver fazendo o projeto, você está desenhando, vai lá, dá um clique no disquetezinho para salvar, para não correr o risco de perder o projeto. Então, vou vir aqui no meu PDF. Na norma da ABNT QNBR 6492 é onde a gente vai achar esse padrão de medidas. Vou descer aqui para baixo para a gente andar mais rápido. Vou puxar mais um pouco. Cadê? Indicação, deixa eu ver aqui. Corte, diâmetro de 2 milímetros. Ah, tá, isso aqui. Ah, tá, isso aqui é da escada. Não é esse não, é esse aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, indicação das fachadas, elevações e vista. Número do desenho, altura 3,5 milímetros, diâmetro daquele símbolo do círculo aqui, o diâmetro é de 12 milímetros. E a altura, que é o número da prancha, tá? A altura do número da prancha é 2,5. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos voltar lá no desenho, já tem aqui as medidas, né? Tá? Então, é 12 milímetros de diâmetro este círculo aqui. E aí, dentro deste círculo, a gente vai desenhar esse triângulo. Como é que a gente faz isso? Vem aqui na planta. Então, primeira coisa, observem que primeira coisa que a gente vai fazer, vamos colocar aqui na escala de 1 para 50. Por que que a gente vai colocar na escala de 1 para 50? Eu vou explicar para vocês. Porque a medida lá tá falando é em milímetro. Então, 12 milímetros é o diâmetro dessa circunferência aqui, tá? Então, observe que na escala de 1 para 50, 1 para 100, você pegar seu escalímetro aí e observar a tua escala, do 0 a 1, nós temos 1 metro, certo? Se você contar os risquinhos, de 0 a 1, nós temos quantos milímetros? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 10 milímetros. Mais 2 risquinhos, nós temos 12 milímetros. Então, na escala de 1 para 100, de 0 a 1, nós temos 10 milímetros. Com mais 2 risquinhos, nós temos 12 milímetros. Então, se vocês observar que a gente está trabalhando com metro aqui no nosso projeto, a gente observa que a escala a medida de 12 milímetros é 1,2. É 1 metro, ponto 2 milímetros. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no círculo. Uma coisa que vocês têm que ficar atento, que a gente tem vários tipos de círculo. O círculo que a gente precisa para fazer esse diâmetro tem que ser esse aqui, ó, Center Diameter, tá? Então, vocês clicam nele. Por quê? Porque esse aqui ele vai pegar exatamente a circunferência do diâmetro, tá? E o Center Radian aqui é o raio, tá? E não é o que a gente quer. Então, vamos clicar no Center Diameter. E vamos vir aqui, ó. Aqui perto, mais ou menos, ó. Pode dar um zoom aqui. Eu vou clicar num ponto da tela e vou abrir. Ah, primeira coisa que eu esqueci aqui. A gente tá fazendo um símbolo, tá? Esse aqui é um símbolo de corte. Vamos clicar aqui em Layer Properties. Vamos criar uma camada e vamos chamar de símbolo corte. Símbolo corte. E vou dar Enter. Esse aqui eu vou deixar em branco, tá? Vamos deixar em branco. Selecionar em branco aqui. Observe que em Line Type, aqui em tipo de linha, ele puxou a cota. Ele puxou a cota não, ele puxou a configuração da última camada que a gente fez, da última layer. E não é isso que eu quero linha contínua. Então vou clicar aqui nesse Line Type e vou escolher Continuous. Clico aqui,
tá? É só de solid line, tá? Linha sólida. Eu vou clicar em OK. Veja que já mudou aqui. E eu vou deixar aqui como linha corrente, ou seja, dou um clique duplo para deixar a linha corrente, ou eu venho aqui, deixo selecionada a camada que eu quero, e clico nessa camada verde e deixo selecionado. Veja que o tiquezinho verde agora está selecionado. Então eu vou fechar aqui. Agora sim, vamos voltar lá de novo, círculo, ou comando C. Ah, não podemos colocar aqui o comando círculo, C, porque senão vai dar errado ali. Então vamos apertar círculo e vem aqui, Center Diameter. A gente clica aqui num ponto da tela e arrasta. E eu vou digitar 1.2, que é o que eu expliquei para vocês. 12 milímetros na escala de 1 para 100 é 1.2, é 1 metro e 2 milímetros. Então, vou dar Enter. Veja que aqui eu criei na escala de 1 para 100 esse diâmetro aqui de 12 milímetros. Então, se eu apertar o comando DI de distância e der um Enter, eu clico neste ponto aqui, venho até este outro ponto e observo que eu tenho 1.2. Se eu tivesse pegado, por exemplo, este círculo aqui, ó, Center Radius, veja o que aconteceria. Eu vou clicar aqui, vou abrir e vou digitar 1.2. Enter. Ficou maior que esse. Por quê? Porque ele fez o raio a partir do centro para a circunferência. Vou medir para vocês verem. DI de distância, tanto em inglês quanto em português. Então eu clico neste ponto aqui e vou até o centro. Veja que ficou 1.2. Ficou 2 vezes o desenho que eu já tinha feito, tá? Você pode usar aqui? Pode, só que aí você teria que cair para metade. Se é 1,20, você teria que dividir 1.20 por 2, entendeu? Vou selecionar esse círculo, vou dar um delete. E agora eu vou fazer o seguinte, a gente vai vir aqui em retângulo, aqui ó. Você vai vir aqui no ícone do retângulo, ou clicar aqui e escolher esse polígono, que é polígono. De quantos lados eu quero esse polígono? De 4 lados. E vou dar um Enter. Dei um Enter. Aí eu vou vir a partir do centro. Para eu achar o centro aqui, basta eu encostar aqui próximo da linha de circunferência e ele vai aparecer para mim aqui um ponto de precisão verde mostrando que aqui é o centro. Por quê? Olha lá, tá vendo? Uma cruzinha mostrando que aqui é o centro. Por quê? Porque aqui no meu Snap Cursor, se você clicar nessa setinha aqui, observe que eu tenho o centro aqui, ó, Center, selecionado. Então, por isso que ele aparece. Se eu não deixar isso aqui selecionado, desselecionei e vou clicar aqui na tela. Agora eu vou chegar aqui, ó, vou dar um ESC, vou chegar aqui perto. Mesmo que eu chegue perto da linha, ele não vai achar o centro, então vou ter uma grande dificuldade para achar o centro. Então, observem, vocês vêm aqui no Snap Cursor ou no F3 e seleciona esse Center aqui, deixa selecionado. Que ele vai achar o ponto de precisão a partir do centro. Aí eu dou um ESC aqui, eu dou um clique aqui para ficar na tela. Para eu achar esse ponto central, veja que basta só encostar próximo da linha. Encostei. Ah, tá, tem que deixar selecionado aqui, vamos ver. Tá selecionado. Opa, dá um ESC. Ó. Vamos ver. Ah, não tá aparecendo, deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Selecionei. Não tá aparecendo o ponto de precisão. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Centro. Clico de novo. Clico aqui. Ele tem que estar selecionado aqui, ó. Ele não tá aparecendo, mas a gente faz o quê, ó? Seleciona esse objeto, dá um delete. Aí você vem aqui, ó, em círculo. E vem aqui em Center Diameter. Clica aqui de novo. Digita 1.2, né? 1 metro e 2. No caso, 1 metro e 2 milímetros ali. E aí você vem aqui e... Ah, tá. Entendi. Não estava aparecendo porque não tinha escolhido a opção aqui. Então vem aqui de novo, ó. Na onde está o retângulo aqui, escolhe polígono. Polígono. Digita que é um polígono de 4 lados. Que a gente vai fazer aquele símbolo de corte. Ó, veja que agora, tá vendo? Agora tá aparecendo, ó. Por isso não tá aparecendo, porque eu não tinha escolhido o objeto. Não tinha comando nenhum aqui selecionado aqui, ó. No prompt de comando. Então, se você encostar próximo da linha, aparece o centro. Aí eu vou clicar, como é um polígono de 4 lados, eu vou clicar a partir desse centro. Aí vai aparecer aqui, ó, que é Circumscribe, tá?
sobre o círculo. Então eu quero circunscrito. Você vai clicar nesse aqui, ó, circumscribed. Vai clicar nele e aí vocês vão vir até aqui nesse ponto e dar um clique. Pronto, ele clicou e ele criou isso aqui. Aí o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer um traço, vou puxar essa linha, puxar essa linha a partir do centro aqui, ó. Vou clicar no comando L de linha, dar um Enter e vou criar uma linha aqui, ó, no caso aqui, ó. Na verdade aqui, ó. Criar uma linha aqui, ó, neste centro. E vou dar um ESC. Aí eu preciso girar esse ponto aqui. Eu vou vir aqui, ó, nesse comando polar aqui e vou selecionar ele. Vou clicar na setinha e vou escolher o ângulo de 45 graus. O meu já está selecionado, ó. 45, 90, 135 graus. Clica nele, tá? Eu desselecionei lá, agora eu vou clicar... Ah, tá selecionado. Aí, eu vou clicar neste ponto aqui, tá? Para selecionar esse quadrado. E vou digitar o comando RO de Rotate. Vou dar Enter. E aí, a partir deste ponto aqui, eu vou puxar 45 graus, ó. E dou um clique. Veja que o meu quadrado, ele mudou, eu rotacionei ele, tá? Então, para vocês entenderem, eu vou apagar aqui novamente rapidinho, para vocês entenderem. Vem aqui no círculo, Center Diameter, clica aqui, deixa a escala 1 para 100 selecionado, tá? Clica num ponto da tela, arrasta e digita 1.2, Enter. Aí fez esse círculo, tá? Agora, o que vocês vão fazer? Vai vir aqui na onde tem, aqui no bloquinho aqui de desenho, Draw, vai clicar neste ponto onde está aqui o retângulo e vai escolher polígono. Selecionou o polígono, quantos lados eu quero esse polígono? 4 lados, você vai digitar 4 lados e apertar Enter. Apertou Enter, vocês encostam próximo da linha e achou o centro. Clicou no centro, aperta circunscrito, tá? Circumscribed e dá OK. Aí vocês vai clicar até esse outro ponto e vai selecionar um quadrado em volta. Depois de selecionado, vocês vão apertar o comando L de linha, Enter. Vocês vão vir até esse ponto aqui no meio, achar aqui, ó, tá vendo? Nós temos o ponto de precisão triangular, que quer dizer que nós achamos o midpoint, que é o centro. Clica neste ponto e vem até o outro lado. Clica neste ponto e agora dá um ESC para sair do comando, ou Enter para sair do comando. Agora vamos rotacionar, colocar essa ponta aqui para o centro. Seleciona da direita para a esquerda só o quadrado. Vem aqui, ó, deixa ativo o polar. Então seleciona e escolhe 45 graus. O meu já está selecionado. Aí eu vou digitar o comando RO de Rotate, tanto em inglês quanto em português, e dar Enter. Vou vir a partir do ponto central e achar o ângulo de 45 graus, ó. 45 graus. E dou um clique. E ele já vai rotacionar. Dá um clique na linha, puxa até esse ponto e arrasta essa outra linha até esse outro ponto e dá um ESC. Aí a gente vai apertar o comando TR de Trim e eu vou apagar, vocês podem apagar aqui, aqui e aqui. Se vocês quiserem deixar igual está no projeto aqui, na norma, vocês podem deixar esse tipo de símbolo, mas eu vou deixar ele mais simples para vocês. Vou clicar aqui e apagar. Dou um ESC para sair do comando. E agora vamos apertar o H de Ashura, tanto em inglês quanto para o português, e dar Enter. Aí a gente vai entrar no comando de Ashura, tá? Vamos clicar aqui em Solid. E aqui nós vamos deixar esse Solid do jeito que tá e by layer, tá? Por camada. Sempre deixe pro by layer, que ele vai puxar a camada que vocês criaram lá, tá? Então, eu escolhi a cor branco. Eu venho aqui, ó, dentro, clico aqui e clico aqui. Vou dar um ESC para sair do comando. E aí eu vou criar um atributo aqui dentro. O que é esse atributo? É basicamente o texto. Só que antes disso, vou dar um clique aqui para salvar no disquetezinho. Salvei. Clico aqui no nosso PDF. E olha aqui, ó. Qual que é o número que está falando aqui? No caso, eu vou utilizar a letra, no caso. A letra lá, que é a letra do corte. Então, 3,5, tá?
Deixa eu observar aqui. É isso mesmo. Vamos deixar isso aí como 3,5. Nas outras aulas a gente já havia feito a altura do texto, já tem configurado. Se vocês seguir o passo a passo, aí vocês já vão ter aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um zoom aqui em cima. Aí vamos vir aqui em Block e vamos clicar nesse primeiro ícone aqui, que é Define Attributes. Definir atributos. Clica nele e vamos nomear ali como, por exemplo, A, maiúsculo, tá? Você pode colocar maiúsculo aí. Letra A, tem que ser maiúsculo, tá? E aqui no prompt de comando escreve aqui qual é o corte, ou qual é a letra do corte. Vocês podem escrever da maneira que vocês quiserem aí. E em default vamos deixar com A. Aqui vou deixar com, no estilo de texto, vamos deixar anotativo. Text setting, né, aqui configuração do texto, justificação. A gente vai vir aqui, ó, clica aqui dentro e vai escolher Middle Center. Middle Center. Partir do centro, tá? É meio centro, tá? Aí vocês vão vir aqui em Standard e vamos escolher TX Ambiente, que é a mesma altura do texto, que é 3,5 lá, tá configurado, ó. Veja que quando eu selecionei aqui, se eu selecionar nível, 2,5, 2,5. Se eu selecionar TX Ambiente, 3,5. Então, ó, aqui na norma tá falando 3,5, ó, 3,5 meio milímetro. Então, eu vou voltar aqui. Já tá selecionado. Aí vou dar um OK. E vou vir aqui, ó, vou clicar aqui nesse ponto aqui, ó, para centralizar. Ah, ele centralizou aqui, ó, então não é isso que eu queria. Então, foi o seguinte, eu vou selecionar essa linha, esse texto. Vou clicar nesse ponto aqui, ó, tá vendo aqui em cima? Ó, vou dar um ESC, vou selecionar o texto. Tem dois quadradinhos azuis. Eu vou clicar nesse ponto aqui. Primeiro eu vou apertar M de mover. Enter. Vou clicar neste ponto e vou arrastar para cá. Vou deixar a minha linha travada, então vou apertar F8. Aí o que eu vou fazer? Segura o Shift do teclado, clica com o botão direito. E aí vai abrir essa caixa de informação aqui, você vai clicar Mind Between Two Points, ou seja, meio entre dois pontos, tá? Você vai clicar nele. Aí agora ele vai pedir entre dois pontos aonde, tá? Tá falando aqui, ó, segundo ponto, ou use o primeiro ponto como displacement, eu não lembro isso aqui. Mas basicamente é isso aqui, ó, você vai clicar nesse. Quando você clicou com o Shift e escolheu Mind Between Two Points, você vai clicar nesse ponto que eu quero e clicar nesse ponto. E aí ele vai trazer no meio. O que ele fez? Você falou que queria colocar esse símbolo aqui, esse atributo, entre dois pontos. Em quais pontos? Entre esse ponto e esse ponto. Então você centralizou a tua letra aqui. Aqui só tem uma coisa, eu queria colocar essa letra em negrito, tá? Mas vamos deixar assim mesmo. Deixa eu ver como é que eu fiz lá no meu outro. Tá em negrito, né? Ele tá mais forte. Então, aí eu teria que criar um novo texto. Mas vamos deixar... Você pode deixar assim, não tem problema, tá? Você pode escolher e deixar assim. Só que aí você teria que criar um outro texto de 3,5 para poder colocar ele em negrito. Porque se eu alterar lá, ele vai alterar isso aqui tudo para negrito também. Porque o mesmo texto que eu estou usando aqui é o texto que eu criei para isso aqui. Então, vou deixar assim. Vou selecionar tudo agora. Selecionei tudo. E agora eu vou criar um bloco disso aqui anotativo. O que eu vou fazer? Você vai vir aqui em bloco, ou então você vai apertar B de block, ou bloco em português, e dá Enter. Aí ele pede para especificar na tela, ó, Specify on Screen. Primeira coisa, você dá um nome. Vamos colocar aqui símbolo, tá? Deixa eu ver aqui. Símbolo, tracinho, corte, tá? E aí você vai pegar o ponto, Pick Point. Clica nesse ponto. Vamos escolher a partir desse ponto aqui, ó. A partir desse ponto. Por que Pick Point? A partir desse ponto, o que acontece? Quando eu for inserir, você está criando um bloco. Esse bloco vai ficar salvo na biblioteca no seu AutoCAD. Quando você quiser pegar um bloco desse aqui para um outro projeto, você já tem. Basta só clicar lá e inserir esse bloco. Ele vai vir a partir daquele ponto que a gente clicou. Specify on Screen. Especifica na tela. Então, vamos selecionar o objeto. Ó, Select Objects. Vai clicar aqui.
Vamos selecionar o objeto e dar Enter. Aí vocês vão vir aqui em Behavior, deixar anotativo. Se quiser, pode escrever uma descrição aqui, ó, Description. E aí dá um OK. E pronto, a gente criou um bloco aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esse bloco. E vou vou ter que criar um outro bloco diferente, porque quando eu rotacionar, esse bloco ele vai ficar de ponta cabeça, e não é isso que eu quero. Tem uma maneira de eu automatizar isso aqui, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz, mas basta vocês criar um outro bloco aqui, invertir tudo certinho para não correr o risco. Como que você faria? Por exemplo, você criaria o símbolo do jeito que criou e apertaria RO de Rotate, dá Enter. Aí você clicaria nesse ponto e iria fazer isso aqui. Aí você teria que colocar, aí criaria um... Não existia essa letra. Você ia ter que criar um novo atributo aqui dentro. Igual a gente criou aqui, ó, Block, Attributes, e fazer isso aqui. Para poder encaixar aqui, para não ficar de ponta cabeça. Aí nesse caso aqui, ó, por exemplo, eu vou fazer o seguinte. Eu selecionei, aperto RO de Rotate, Enter. Vou rotacionar ele. E aí eu vou clicar nesse ponto M de mover, posso clicar aqui e vir aqui, ó, clicar nesse ponto e pronto. A minha linha de corte está feita, meu corte está feito. Aí eu clicaria aqui, ó, daria um clique duplo e digitaria aqui B e Enter. Ficaria assim, dessa forma. Só que deixa eu ver como é que foi que eu fiz aqui. Isso, ficaria dessa forma, B, e aí eu faria a mesma coisa pro outro lado. O que eu vou fazer aqui? Eu venho aqui e seleciono, ó, voltei no meu projeto, seleciono esse objeto, para eu não ter que fazer de novo. Eu vou apertar o comando MI de Mirror, ou eu posso copiar e arrastar e colar aqui, mas eu vou fazer um comando MI, dá Enter. Em português é ESP, tá? De espelho, tá? Então, ó, ESC para sair do comando, eu vou voltar aqui de novo. Vocês vão fazer assim, ó, vocês vão selecionar este símbolo, vai dar um comando MI de Mirror ou ESP em português e dá Enter. E aí eu vou vir a partir desse centro aqui, ó. Cliquei aqui, arrasto para cá, ele pergunta se eu quero apagar esse outro objeto. Não. Dou um OK e já está pronto aqui os meus dois símbolos. Aí, como eu disse, eu teria que criar um novo atributo, um novo objeto esse aqui para poder fazer aqui com asa invertido, porque ele vai estar de ponta cabeça, tá? Se a seta tivesse apontada para lá, bastava eu apenas virar a seta para cima e o texto iria ficar em pé, não ficaria de ponta cabeça. Porque se eu fizer com A aqui, ele vai ficar de ponta cabeça, como eu mostrei para vocês. Aí o que a gente vai fazer? Vamos criar um novo aqui, ó. Vou fazer mais rápido aqui agora, porque vocês já verificaram, mas ó, Center, vai vir aqui, escolha o círculo, Center, Diameter, clica aqui, arrasto e digito 1.2, tá? Enter. Vem aqui na área de desenho, clico nessa setinha, escolho o polígono. De quantos lados eu quero o polígono? De 4 lados? Digito 4, Enter. Venho neste, acho o centro aqui, ó. Achei o centro. Agora eu quero circunscrito, clico aqui, venho até esse ponto, tá? E seleciono. Aí eu vou fazer o seguinte, aperto o comando L de linha, Enter, clico neste ponto, venho até o outro lado, clico e solto, e dou um ESC. Agora eu seleciono essa linha, esse quadrado, só o quadrado, tá? Seleciono o quadrado aqui, ó, na pontinha, venho com a seleção aqui no cantinho, ó, da direita para a esquerda e seleciono o quadrado. Agora eu vou apertar aqui embaixo, aqui, ó, no polar, ângulos aqui, ó, seleciono, clico na setinha, escolho 45 graus, ok. Tá escolhido. Aí eu vou apertar o comando, o objeto está selecionado, eu vou apertar o comando RO de Rotate, dou Enter, venho a partir do ponto e acho o ângulo de 45 graus, ó. Veja que tem um tracejado verde, ó. Pra cá é 45 graus, pra cá dá 45 graus também, só que é 225 graus ali, ó, tá vendo? Pra cá dá 270 graus, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. É 270 graus. Pra cá, ó, 45 graus. Então, eu vou apontar para 45 graus e dar um Enter. Aí eu vou vir aqui, seleciono essa linha,
clico nesse ponto, estendo a linha para cá, clico nesse ponto, estendo a linha para cá. Agora dou um ESC, vou apertar o comando TR de aparar ou AP em português de aparar, Enter, seleciono aqui, apago aqui, aparo aqui, pronto. Venho no comando H de Ashura, Enter, escolho Solid, observe que está selecionado Solid, está selecionado By Layer, se não tiver você vem aqui e deixa By Layer, cor, é a cor que está selecionado lá, tá? E aí eu clico dentro e clico dentro. Dou um ESC para sair do comando, eu venho aqui Close Hat Creation. Vem aqui fechar a criação da Ashura. Clica aqui. Ok, está criado. Seleciono o meu objeto. Não preciso selecionar o meu objeto. Então vamos dar um ESC. Vem aqui em Block. Clica aqui. Vem no primeiro ícone. Definir atributo. Aí eu coloco A. Vou prompt de comando. Qual é o corte? Tá? Ou qual é a letra do corte? Venho aqui em Default, coloco A. Deixo o texto anotativo, text style anotativo. Aqui eu coloco partido middle center, tinha dado errado lá, mas vamos colocar middle center, não tem problema. E aqui o texto é 3,5, tá? Vou dar um OK, ó, veja que o texto está em milímetro, 3,5 milímetros. OK. E aí eu venho aqui achar o centro, no caso o meu centro está aqui, tá? Que é esse ponto de referência aqui, o triângulozinho, tá? Que é o ponto de prisão. Cliquei, ele centralizou. Aí eu venho aqui, ó, ele centralizou a circunferência, tá? Se for pela circunferência, ele centralizou. Mas eu vou selecionar aqui esse texto. Vou clicar neste ponto aqui. Antes de eu clicar neste ponto, eu aperto M de mover, tanto em inglês quanto em português, e dou Enter. Aí eu venho aqui no centro, clico aqui e arrasto para cá. Só que antes de eu arrastar, o que eu vou fazer? Aperto, seguro o Shift do teclado, clico com o botão direito do mouse, vai aparecer essa caixa de informação e eu venho aqui, ó, Mind Between Two Points, tá? É meio entre dois pontos. Vou clicar aqui e aí ele pede entre dois pontos aonde? Então, eu quero entre dois pontos aqui e aqui. Se eu quisesse colocar aqui nesse meio, eu clicaria aqui e aqui, mas o que eu quero é que ele esteja aqui nesse centro, então eu vou clicar meio entre dois pontos, entre aqui, e agora eu vou clicar no outro ponto, e ele centralizou para mim, beleza? Aí o que eu vou fazer? Seleciono o objeto, aperto B de bloco em português, ou block em inglês, Enter, vamos criar um bloco. Vou colocar, sim, para ficar diferente do outro, que eu tava símbolo de corte, vou colocar abreviado, Simbo, tracinho, corte, tá? Vamos deixar Simbi, corte. Especificar na tela, eu clico aqui no Pick Point, não clica aqui, tá? Eu clico aqui no Pick Point, clico nesse centro aqui, venho aqui, Select Object, aí ele pede para eu selecionar o objeto, seleciono, dou Enter, agora ele vai pedir para mim, aqui em Behavior anotativo, eu clico aqui em anotativo, se quiser pode pôr uma descrição, mas eu não vou pôr, vou colocar OK, e tá criado aqui o bloco. Ah, só que eu criei o bloco igualzinho o outro, eu teria que fazer invertido aqui. Ai, eu deveria ter virado ele, peraí. Vamos fazer o seguinte, Rotate, Enter. Clico nesse ponto aqui, eu criei um bloco igualzinho o outro. Eu teria que rotacionar. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vou dar um Ctrl Z. Rotaciona aqui o objeto. Vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Para desfazer o que eu tava fazendo aqui, ó. Eu vou selecionar esse texto e apagar. Eu dei um Ctrl Z e voltei até aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer de novo? Definir atributo, vai aqui em Block. Definir atributo. Observa de novo, ó. Eu ia fazer a mesma coisa. Tem que selecionar o objeto. Rotate, aperta RO, Enter. Vamos clicar nesse ponto aqui, ó, e vamos rotacionar, ó, para cá. Pronto, rotacionei, tá? Então agora eu vou fazer o seguinte, vou selecionar, vou
dá um ESC para desselecionar, clicar em bloco aqui, vem aqui, definir atributo, clico aqui nesse primeiro ícone, e aí a mesma coisa, qual é o corte, aí eu vamos aqui, em default, estilo, coloca aqui em middle center, anotativo, e o texto ambiente a gente deixa como texto 3,5 mm mesmo, e dá um OK. Agora sim, eu vou colocar aqui nesse ponto de novo, ele centralizou, eu seleciono o objeto, no caso o texto, aí eu aperto M de mover, tanto em inglês quanto para o português, dou Enter, clico neste ponto aqui do texto, agora eu seguro Shift, clico com o botão direito, aperto Mind Between Two Points, meio entre dois pontos, clico aqui. Entre que ponto? Agora eu solto o Shift, eu clico entre esse ponto e entre esse ponto, e ele vai trazer a letra para cá. Agora sim, agora tá feito. Só que aí eu vou criar o bloco agora. Vou selecionar, vou apertar B de block, ou bloco em português, Enter. Vamos criar o bloco. Nome para o bloco, vamos mudar lá, porque aqui lá criou um nome diferente. Criou daquele jeito mesmo, de novo. Vamos colocar symbol. Symbol diferente, symbol corte. Aí eu venho aqui, pick point, clico nesse ponto, venho aqui, select object, clica aqui, seleciono o objeto, que no caso isso aqui, dou enter. Ele vai voltar lá, behavior anotativo, e dou OK. E dou um OK. Pronto, já criei o bloco. Agora sim, agora eu vou selecionar, vou apertar o comando M de mover e dou enter. Clico no ponto central aqui, ó, nesse ponto central, e venho aqui e encaixo ele aqui no na minha linha de corte. Eu posso espelhar ou eu posso copiar. Então, eu vou copiar agora, vou mostrar para vocês de outra forma. Seleciono o objeto, dou um comando CP de copiar, Enter. Clico neste ponto, venho do outro lado e clico neste ponto aqui. Pronto, tá feito a minha linha de corte. Aí, para finalizar aqui, também tem os cortes, os cortes não, as cotas, tá? Seguinte, antes da gente fazer isso, vamos organizar esse desenho aqui, ó, primeiro aqui, ó. No caso, a nossa linha é tracejada, né? Então, vamos selecionar aqui essas linhas da varredura da porta. Clica aqui na linha. Cuidado para não selecionar a achura. E clica aqui na linha, tá? Aqui, ok. Aí a gente tinha criado, vamos ver aqui em Layer Properties, dá uma olhada aqui, varredura. Varredura, a linha tá aqui, ok. Deixa eu ver. É isso mesmo. Ok, aqui tá selecionado, tá? Se vocês não tiver selecionado, vocês vão vir aqui em Line Type, linha contínua, e vai deixar esse aqui, a CAD ISO 2, tá? Selecionado. E vamos dar um OK. Ele vai ficar selecionado aqui. A gente fecha aqui, vem aqui na aba de camadas, deixa aqui em varredura, e aqui em texto a gente vai colocar aqui by layer, tá? Tem que estar by layer, confere se está certinho, vamos ver aqui também, by layer. Beleza? Vamos vir aqui nessa setinha, aqui em Properties, aqui nessa setinha em diagonal, vocês vão clicar nele. Vai abrir uma caixa de informação aqui, para vocês colocar a escala aqui, ó. Line Type Scale. Vamos verificar aqui, ó. 0.01. Vamos dar uma olhada aqui para ver como é que tá. Não, não é isso. Não, ficou pequenininho. Aqui, Line Type Scale, vamos colocar 0.5, vamos ver. Vamos dar o Enter. Não. 0.5, vamos ver. By layer, tá em by layer aqui, tá. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Tá. Vamos dar uma olhada lá no projeto para ver como é que foi que eu tinha feito aqui. Disso. Tá. Não tá selecionando lá, então nós faz o seguinte, a gente vai vir aqui, ó. Volta no projeto aqui, seleciona as linhas de novo. Era para ter já entrado aqui. Vem aqui. Vem aqui, tá selecionado.
Vamos deixar aqui ACAD ISO 2, aqui, ó. Tá pequenininho. Só que vamos clicar aqui nessa setinha diagonal e vamos colocar aqui 0.3. Fechar, vamos ver de novo. Não é isso. Clica aqui. Não é 0.3, não é 0.05. Ah, tá aumentando lá, tá vendo? Vou botar ponto 1. Lá, ponto 1, ponto 2. Ponto 2. Enter, pronto, agora sim. Tá vendo? Dá um ESC. Lá, ficou ponto 2. Se vocês quiserem deixar ponto 2 ou ponto 1, vocês podem deixar aqui, ó. Vocês escolhem aí como é que fica, tá vendo? Ficou tracejadinho. Vamos ver se dá pra melhorar isso aqui, ó. Vamos selecionar. Deixar ponto 1 pra ver como é que vai ficar. Seleciona aqui. Cuidado na hora de selecionar aqui. Seleciona só essa linha de varredura. E aí vocês, que nem eu tinha falado, deixa bailer, não, mas que vocês podem deixar a ACAD ISO aqui, ó. Deixa aqui a ACAD ISO. Clica na setinha diagonal. E aí vocês vão vir aqui, ó. Ponto 1. Vamos botar ponto 1 pra ver. Vou dar um ESC pra sair. Ah, agora sim. Ponto 1. Tá vendo? Deixa aqui ponto 1. Aí ficou bom assim, ó. Aí aqui no texto aqui em cima, a gente vai clicar nesse texto. E vamos deixar aqui, ó. ACAD ISO também, tracejado aqui, ó. Esse aqui, ó. Isso. Aí vocês vão vir aqui na setinha, ó, seleciona aqui, ó, o beiral, a linha do beiral. Vem na setinha aqui, ó, em diagonal. Vai vir aqui, ó, em Line Type Scale. Vamos colocar ponto, vamos botar ponto 5. Enter. Ó, ponto 5, ó, ponto 0.5. Ficou desse jeito aqui, ó. Tá bom aqui, ó, tá bom assim. Aqui eu vou deixar em escala de 1 para 50. Para ficar organizadinho, bonitinho. Agora falta só a gente cotar aqui o nosso projeto. Tá? O texto tá ficando, o vídeo tá ficando grande por aqui. Eu vou finalizar já por aqui. E aí na próxima aula eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer para configurar. Porque agora você vai ter que configurar uma nova escala. Não esquece de salvar aqui, tá? Vocês vão ter que configurar uma nova escala, não. Configurar um novo estilo de texto. Um novo estilo de cota, no caso. Estilo de texto, não. Estilo de cota. Você vai configurar isso aqui agora. No começo do vídeo a gente estava trabalhando só com esse tipo de anotação aqui, no caso, de texto. Agora nós vamos trabalhar com as cotas. Aí eu vou fazer um vídeo demonstrando para vocês cotar aqui para vocês, tá? Então, basicamente é isso. Se vocês gostaram, dá um joinha aí, se inscreve no canal e deixa uma mensagem, manda uma mensagem se tiver com dúvida, alguma coisa de como fazer, e o que eu puder fazer para ajudar, estou à disposição. Valeu e obrigado.